Podzora, seja muito bem-vindo ao Podzora On, um programa de podcast para trazer para você o conteúdo mais atualizado sobre educação corporativa, um pouco de entretenimento e histórias inspiradoras, para que você que é da área de educação corporativa, você que é dono de empresa, CEO, C-level, entenda que pessoas é o ponto mais sensível do crescimento do seu negócio. E se você tem uma meta agressiva de crescimento, pode ter certeza que a solução está em pessoas. Eu sou Zora Viana, fundadora e CEO da Faculdade FEX Educação, a única faculdade no Brasil especializada em criação e implementação de universidades corporativas com inteligência artificial, inovadoras e ainda com validação acadêmica, porque a empresa que entende que formação de mercado de trabalho é sua responsabilidade e que isso corresponde com crescimento, já saiu na frente. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda e, bora lá para os nossos rituais, né? Vocês sabem que vocês têm um compromisso comigo que é clicar aqui em curtir, se você conecta, se você gosta do Podzora, compartilhar esse vídeo, porque hoje eu tenho um convidado que vai assim, revolucionar. Então manda para o seu grupo de RH, para o seu grupo de liderança, manda para o seu CEO acompanhar. Eu tenho certeza que ele vai gostar dessa história. E ainda um ponto muito importante que é se inscrever aqui no canal, para você ficar por dentro. Toda quinta-feira, às 21 horas, tem episódio novo. E nós estamos hoje na edição online para trazer uma pessoa muito especial. Vocês estão preparados? Olha só, eu quero que vocês... sei que vocês já viram o título, né, da pessoa aí, mas vocês não viram o know-how, a história dessa pessoa. Então eu quero que vocês deixem uma palavra aqui nos comentários que mostra, que traz aí o impacto que esse currículo vai ter na sua vida para tirar você da zona de conforto. Vamos nessa? Vocês estão preparados? Então, olha só, o convidado de hoje tem o currículo mais improvável que você já viu num podcast, especialmente um podcast de educação corporativa, vocês vão entender. Ele é formado em Ciência da Computação na Unifesp, meu colega de turma, que eu também fiz pós-graduação na Unifesp. MBA em Business Innovation, 10 anos em empresas como Shopee, BRF, PwC, e está no último semestre da Escola de Atores Wolf Maia, onde já participou de 4 montagens teatrais e produziu e atuou num curta-metragem autoral. Será que ele é criativo, gente? Felipe Lourenço usa tudo isso junto para resolver um dos problemas mais caros que existem dentro das empresas: engajamento, absenteísmo e turnover. Seja muito bem-vindo ao Podzora, Felipe. Obrigado, Zora. Obrigado pelo convite, obrigado pela introdução. E daí, realmente, ouvir de outra pessoa o que é a minha jornada é muito engraçado também. Realmente um pouco improvável. Exatamente. Nem parece que você trilhou tudo isso. Fala sério, Felipe. Não parece. Quando eu fazia ciência da computação lá atrás, não imaginava que depois eu ia para pós em marketing, MBA em inovação e ia chegar aqui no último semestre de uma escola de atuação. Que coisa maravilhosa, muito bom. Felipe, você tem ciência da computação, MBA em Business Innovation e está no último semestre da Escola de Atores. Então, são 3 áreas. Eu já consigo enxergar uma intersecção, sou psicóloga, já consigo, mas eu quero saber de você, como é que você enxerga essas 3 áreas e como que elas existem aí dentro de você? Olha, você sabe que a ciência da computação, no seu cerne, ela trata de resolução de problemas. É lógica, né? Lógica de programação. Mas desde que eu fiz esse curso, eu sempre falo que eu me preocupava mais com a pessoa atrás da máquina do que com a máquina em si. Então, eu Sim. sempre tive essa questão de colocar as pessoas ali no centro das decisões, no centro do que a gente discutia. Então, eu fui para gestão de projetos, trabalhei muito tempo com consultoria, e consultoria também. O sucesso de um projeto de consultoria é que você consiga engajar as pessoas rapidamente, para que todo mundo trilhe junto no objetivo que a gente precisa alcançar, para que a gente consiga entregar e partir para a próxima e começar tudo de novo. Então, as pessoas estiveram muito sempre no centro ali da minha carreira. Por mais que eu tenha começado ali com
com a TI, mas mesmo assim nessa perspectiva de como que a gente traz as pessoas para perto para que a gente consiga implantar o que a gente quer, para que a gente consiga realmente atingir a estratégia que a gente tem ali na empresa. Mas então eu vejo essa conexão de pessoas assim desde o início. E qual delas mais influenciou a forma como você trabalha com pessoas hoje? Olha, você sabe que esse MBA que eu fiz de Business Innovation, ele foi muito transformador. Quando eu fiz FIAP, realmente era um curso que eu vinha buscando cursos que tivessem sobre os temas mais quentes, sabe? Assim, transformação digital, inteligência artificial, design thinking. E quando você procura esses cursos em separado, você encontra coisas muito, muito soltas, ou então você só se aprofunda, né, numa vertical. E esse curso ele tinha um pouco de tudo, mas esse um pouco de tudo era realmente para trazer muita reflexão para a carreira, para a nossa vida. Então, enquanto eu estava nesse curso, eu fui percebendo que tinham mudanças que eu queria fazer na minha carreira também, que até foi um pouco do que me levou a seguir a trilha ali do teatro. Eu vi que muito do que eu estava me desenvolvendo também era só em nome da carreira ou só em nome das empresas onde eu trabalhava. Então, eu percebi que eu precisava também me capacitar um pouco e atender um pouco ao Felipe Lourenço pessoa, e não só o Felipe Lourenço crachá, Felipe Lourenço que estava ali pro CNPJ dos outros, sabe? Então, ali eu me permiti também, deixa eu fazer uma coisa para mim. E daí foi ali que eu tive uma mudança também, até de transformação da carreira mesmo, e de realizar um pouco de sonhos também do Felipe. Sim, sim. Menos to do e mais o que eu quero, né? Exato. To Porque to do want. sempre vai ter. Menos to do e mais to want, né? Muito Isso bom. Você mesmo. sabe que eu entrei no mestrado esse ano, e o mestrado eu tenho uma idealização em ser pós-doc ainda, né? E o primeiro passo é o mestrado. E aí eu entrei e tudo, e eu comecei aula de piano ano passado, que sempre foi meu sonho fazer. Legal. E quando eu entrei no mestrado, na hora que você olha para a agenda, o dia só tem 24 horas do mesmo jeito, né? E aí eu comecei a ver o que eu ia tirar da minha agenda para poder inserir o mestrado. E aí apareceu o piano. Aí eu, meu Deus, e agora? Né? Mantenho o piano, tiro o piano. Tem tudo a ver com esse to do e to want, né? Que é o que eu tenho que fazer e o que eu quero fazer. Eu falei, não, eu vou dar um jeito de fazer o piano, nem que a minha evolução seja menor, seja mais progressiva, que eu leve mais tempo, porque se eu abrir mão disso aqui agora, eu estarei falando para mim mesma que esse sonho não é importante e ele é importante também. Porque eu tenho uma tendência, eu não sei você, mas de priorizar sonhos mais profissionais, né? Então, vou sempre colocando o profissional, não sei se você também é assim. Nossa, se deixar assim. E tem a questão da responsabilidade mesmo, né? A gente assume compromissos ali com a empresa onde a gente trabalha e você quer atender, você quer entregar, você quer fazer com que as coisas aconteçam. E daí nisso, se eu precisar ficar um pouquinho mais tarde hoje para fazer tal entrega, para entregar, fazer tal estudo, para preparar tal apresentação, tudo bem, hoje eu falto tal compromisso, hoje eu não faço academia, hoje eu não vou fazer o meu piano. E daí nisso a gente se deixa de lado. A gente se deixa de lado, a nossa motivação, nosso engajamento cai, depois você acaba não atuando bem também na própria empresa, então entra num ciclo vicioso, né? E é engraçado como se deixar, a gente sempre acha espaço para colocar mais uma demanda, para colocar mais, adiantar mais uma coisa ali que você precisa fazer do trabalho, mas para a gente consegue se deixar de lado, né? Então, eu venho numa jornada onde eu tô seguindo mais no to want, que nem você falou, como que eu cuido de mim também no meio dessa história, né? Maravilha. E agora vamos um pouquinho mais para a sua história. Você me contou que você foi a campo, arregaçou as mangas para resolver turnover e absenteísmo nas operações logísticas da Shopee. Você sabe que eu sou apaixonada por logística, embora não atue diretamente com isso, mas a gente tem muitos projetos educacionais na área de logística aqui na FEX Educação. E você usou uma lente de pessoas, né? Usou uma lente de people aí. O que você descobriu na prática que nenhum treinamento de prateleira entregaria? Como que foi esse processo?
Não, legal. Eu acho que um dos primeiros pontos é que quando a gente fala de operações logísticas, ainda mais quando elas são tão descentralizadas, né, a operação da Shopee ela está em todos os estados do país, a gente atende, né, do Oiapoque ao Chuí. É muito fácil que a gente tome decisões ali do alto de uma torre corporativa e a gente não entenda realmente a realidade de cada operação, de cada região. E cada uma das localidades, elas têm questões muito específicas. Porque se você está numa região, você pode ter uma questão de clima, você pode ter uma questão de concorrência, você pode ter uma questão de dificuldade de acesso, porque é uma localidade mais complexa. Então, tem todo tipo de cenário. Se a gente não vai realmente a campo, ou se a gente não encontra formas de ouvir a operação, a gente não consegue dar as melhores condições de trabalho, a gente não consegue atender as dores, e no mínimo a gente não consegue fazer com que as pessoas se sintam ouvidas. Então, acho que foi muito importante estar ali, entender, ver como realmente funcionam as coisas. Eu já fui para operação e, assim, já peguei saca, já bipei pacote. Então, assim, é o mínimo que você precisa fazer para depois pensar num projeto que vá melhorar essas condições, que vá dar essa voz, que vá realmente mudar ali o ponteiro para que eles se sintam, olha, eu estou aqui fazendo um trabalho em nome da empresa, mas a empresa está me ouvindo, a empresa está cuidando de mim. Então, acho que foi realmente muito isso, assim, como ouvir essas pessoas, como capturar essas percepções para que a gente conseguisse até customizar um pouco, personalizar um pouco, entender o que cada região, cada localidade precisa, porque as dores, realmente, os pontos de atenção, eles são muito distintos, né? O nosso país é muito grande, muito heterogêneo, e daí as nossas operações acabam refletindo isso, quando você está em toda parte. Então, realmente, é assim, como que a gente ouve essas pessoas? Na verdade, nós temos 5 países em um só. Eu costumo dizer que cada região do Brasil é um país diferente dentro do mesmo país, e essa escuta sensível, eu acredito muito na soma das análises, da análise quantitativa e da análise qualitativa. Até minha formação em psicologia me traz muito esse viés do qualitativo, do sensorial, do que não está escrito. Então, eu acredito muito que essa forma de ir lá na ponta, escutar, ouvir, é muito importante, com certeza. E o que você conseguiu fazer de intervenção que impactou no turnover e no absenteísmo? Tem uma estratégia, uma implementação que você poderia compartilhar com a nossa audiência? Eu acho que até desse ponto é bem importante que você falou, né, do quali e do quanti, porque quando a gente está numa operação tão grande, é muito fácil que a gente tenha vozes Número. que acho que gritam mais alto também. E daí, nisso, você acaba direcionando todo o seu esforço para, vou resolver aqui, porque aqui estão falando que realmente tem um grande problema, mas a gente precisa realmente somar as duas visões. Então, assim, como que a gente consegue obter os dados para que a gente tenha uma visão quantitativa do que está acontecendo, indicadores, então por isso a gente foca tanto nisso, né, do absenteísmo, do turnover, as várias quebras que a gente pode fazer, então é importante até destrinchar para que a gente entenda se tem alguma variação por tempo de contratação, por turno, né, como que a gente faz essas quebras, e o quali, ele acaba se somando para que a gente realmente, a partir da priorização dos dados quant, a gente faça isso, né? E daí, a partir desses dados, a gente conseguiu entender muito sobre como a gente conseguiria preparar melhor as lideranças. É muito importante isso no fim das contas, porque a gente tem uma operação muito grande, e daí a gente tem nas pontas os líderes que realmente estão ali nos apoiando, fazendo a mudança acontecer. Então, o que esses líderes precisam saber? O que eles precisam se desenvolver? O que eles talvez não estão trazendo? O que a gente não está passando para eles? Para que eles já Sim, o que entrem. não está sendo falado, né, Então, publicamente, mas nas pensar entrelinhas a gente enxerga, né? melhor a liderança, como desenvolver melhor os processos de RH, né? Eu estou numa estrutura de RH, então como a gente garante que as ferramentas que a gente tem de RH, a gente saiba aplicá-la na ponta, a gente saiba mostrar para as pessoas que, ó, a gente está te ouvindo, a gente está te entendendo, a gente está tentando trazer a resposta, a gente está tentando cuidar. Então, a gente não pode deixar que as pessoas tenham uma percepção de que elas só sejam números, ainda mais uma operação tão grande. Então, como que a gente mostra para elas que, olha, se você faltar, a gente vai querer te ouvir, a gente vai querer entender, a gente vai querer te ajudar. Tem alguma forma que a gente possa fazer para poder melhorar aqui o que a gente está fazendo, né? Para te apoiar? Então, tem muito disso de
como a gente mostra para as pessoas que a gente realmente está ali junto com elas. Sim, como que elas enxergam essa visão. Agora me diz uma coisa, você escreveu e escreve peça de teatro. Preparação, feedback, repetição são cruciais para um ator. A gente sabe disso na prática. E as empresas, elas cobram muito resultado e muitas vezes não tem rituais de repetição, de treinamento, de preparação e de feedback. Então, um excesso ali de cobrança e uma falta, né, dessa preparação para atuar, como se trabalhar... Vamos entender que trabalhar é atuar. Quem tem mais culpa nisso? O RH que não treina, o gestor que não dá feedback? Qual que é a sua visão sobre isso? Eu acho que até assim, até passando da culpa, eu acho que a gente ainda está se desenvolvendo muito em relação à educação corporativa nas empresas. Eu acho que tem muita empresa que ainda faz para inglês ver, né? Então, para falar que nós temos uma trilha de carreira, nós temos uma trilha de conhecimento, mas eu entendo que é uma combinação, né? Acho que o RH ele pode trazer as perspectivas ali do que a gente está encontrando de gaps da nossa operação, dos nossos colaboradores. Eu acho que falta muito ouvir para entender também o que as pessoas precisam, mas fazendo essa conexão com a atuação do palco, eu peguei muito isso de como no ofício do ator, você precisa entender que você vai buscar a perfeição, almejar muito ela, mas você sabe que você nunca vai ser perfeito. Mesmo assim, você vai ensaiar, 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 repetir, receber um feedback, o diretor vai te trazer, e você pode ensaiar 1000 vezes, e daí vai ter uma apresentação que vai sair ótima, você vai sair, nossa, achando incrível, outra que vai dar tudo errado, e você vai ter que se virar nos 30 e vai ter que fazer do mesmo jeito, né? Acho que essa é a beleza do teatro também, de Sim. cada dia é um dia, né? Nunca tá ganho. Mas quando você olha nas empresas, a gente costuma muito ter. É um treinamento, ó. Você tem esse treinamento obrigatório para esse semestre, para esse ano. E daí depois você é cobrado para que você seja o colaborador mais incrível, né? Assim, você tem um treinamento aqui sobre como fazer a comunicação mais eficiente. Mas com aqueles 30 minutos respondendo coisas muito simples, você já entendeu como que você aplica isso no dia a dia? Você já conseguiu desenvolver um gap que você tinha e que há anos você precisava ali ainda entender e passar por ele? Então, realmente, a gente, nas empresas, a gente treina muito pouco, a gente ensaia muito pouco, né? Então, eu acho que a gente podia ter muito mais momentos desse tipo. E daí o RH realmente poderia entrar mais, mas eu acho que a alta liderança também tem um papel importante de fazer um desdobramento da estratégia, porque a gente precisa sempre entender o motivo do que a gente está fazendo. Então, mesmo para o treinamento, para a educação corporativa, o que é a estratégia da empresa? Onde a gente quer chegar? A gente quer chegar aqui. O que a gente precisa desenvolver o time para que a gente trilhar esse caminho? Então, acho que todo mundo tem um papel importante, né, nesse elenco da educação corporativa, de como a gente define esse roteiro, essa peça. A gente chegue no final sentindo contente com o que a gente apresentou ali para esse nosso público. Sim. Eu tenho um pensamento muito parecido com o seu. Eu gosto muito de trazer uma reflexão do Malcolm Gladwell, do livro Outliers. Eu não sei se você já viu esse livro, que ele fala sobre a teoria das 10.000 horas. E a teoria das 10.000 horas para você encontrar maestria numa atividade, numa atuação, você precisa de 10.000 horas dedicadas, bem feitas, para você alcançar a maestria. E quando eu me deparo com treinamentos de integração de um dia, com integração de uma semana, um período de integração de uma semana, o próprio período de experiência, que é um período de 90 dias, se a gente faz uma comparação disso com maestria, e aí depois que termina esse período de experiência, foi aprovado, pronto. Então eu já vou cobrar você como uma pessoa que já tem experiência nisso, porque eu enxergo dois fatores e eu queria a sua opinião sobre isso. O primeiro deles que uma coisa é você ter maestria e você ser competente num cargo específico, fase 1. Outra coisa é você ser competente
neste cargo dentro daquela empresa, porque cada empresa é um universo. Então, fase 2. São 2 níveis. Eu enxergo desse jeito. E às vezes eu percebo que as empresas não contemplam isso na hora de fazer uma construção de uma educação corporativa menos linear e mais horizontalizada, mais perpétua, sabe? Quanto que eu vou fazendo essa formação do colaborador contínua para que ele vá se desenvolvendo. Porque se está difícil encontrar no mercado pessoas qualificadas, quiçá encontrar qualificada para a sua empresa, que é um outro patamar. Então, eu tenho muito essa visão e eu queria entender como é que você enxerga e lida com isso no dia a dia. São muitas camadas, né, de exigência que a gente tem hoje para os colaboradores numa empresa. E além dessas que você comentou, eu adiciono até outras, né? Agora a gente está falando muito de inteligência artificial, por exemplo. Ah, E a gente já sim. está cobrando as pessoas Falar de sobre saúde isso. mental, então, né? Nem se fala. Nossa, exato. Então, além de ser o que a gente espera daquele cargo, o que a pessoa pode entregar dentro daí do cenário de uma empresa, agora a gente está colocando isso. Você precisa saber usar a inteligência artificial no seu dia a dia. Então, assim, tem gente que está preocupada que vai ser substituída, que a gente não vai mais ter várias funções, mas como que a gente realmente integra isso no nosso dia a dia? Como que isso vira uma ferramenta? A gente está capacitando as pessoas para que elas saibam utilizar, entendam como isso pode ser uma ferramenta poderosa realmente para a nossa produção. Então, as pessoas não sabem, mas elas já estão sendo cobradas. E até da minha vivência de consultoria, como a gente atuava muito em projetos ali, muito encapsulados, né? A gente tinha uma grande missão de um grande tema, de um grande escopo para um cliente. Então, era uma coisa ali assim, 4 meses, 6 meses, 2 meses. A cada projeto, depois que você ralou, se esforçou, conseguiu entregar, encerrou, você começa outro em outra empresa, em outro cenário. Então, assim, é essa vivência do eterno recomeço. Mas talvez em consultoria já existia mais essa percepção de que talvez você não vá performar super bem logo de cara em todo cenário, em toda empresa, em todo escopo que você atue. Né? Você vai de um escopo de processos financeiros para outro escopo de processos de RH, para processos comerciais. Em um é um sistema, em outro é uma mudança de estrutura organizacional. Então, ninguém tem 100% do conhecimento, né, da desenvoltura. Mas, daí, de novo, acho que até conectando com o que você comentou, é um papel do RH trazer isso para o gestor, porque são atuações diferentes, são cobranças diferentes. O gestor, ele está recebendo uma pessoa nova, ele precisa entregar. Então, você falou, passa o período de experiência, agora você já está solto. Agora tem que dar o gás, né? Agora você já está pronto, já passei tudo que você precisava. Parabéns, você tem 100% de autonomia. Entregue aí como se você estivesse aqui há anos da empresa. Então, é o RH que deve também puxar isso, né? Deve fazer um acompanhamento, deve fazer um alinhamento ali muito próximo com as lideranças, e aí, como que está essa pessoa, né? Que está se ambientando, veio talvez de uma vivência muito diferente, de uma indústria diferente da nossa, a adaptação está sendo boa, né? Então, acho que é realmente o que eu comentei desde o início, né? Como que a gente coloca as pessoas no centro e não só a entrega, só o resultado, só o número. Mas eu sei que, assim, é difícil no dia a dia, né? Todo mundo está sendo cobrado por tudo. Esse mundo é muito louco, né? O corporativo. E eu sinto que, assim, desde que eu vim para São Paulo, eu já estou em São Paulo já há 15 anos, né? Eu falo que eu já sou nativo, eu já falo breja, falo ibira. Muito bom. Mas se deixar aqui, é só o trabalho, é só a entrega, e as pessoas vão ficando de lado. Sim. Nisso a gente acaba não entregando o que era esperado de início, né? E eu tenho uma visão sobre isso, que é da importância que o RH precisa ter de alinhar esse discurso à estratégia do negócio. Porque senão a gente fica assim, a alta gestão puxando para resultado e o RH puxando para pessoas, como se eles fossem antagônicos. E eles não são antagônicos. Então, quando o RH começa a se posicionar, eu sempre dou essa orientação para os RHs que estão sob a nossa consultoria aqui na FEX Educação. Gente, vai falar com o CEO, fala baseado em dados. Não fala baseado no subjetivo. Você vai buscar o subjetivo para você validar o que você está querendo levar de proposta. Porque nós sabemos que o subjetivo é importante.
Mas no final, para apresentar para a alta gestão, precisa basear em dados. Né? Precisa entender, quer dizer, eficiência operacional aumenta mais margem do que vender mais. Não é vender mais necessariamente que vai aumentar a margem. E um dos números do CEO ou de uma vice-presidência ou da própria presidência é margem. Então, fala a linguagem dele, porque isso vai ficar mais próximo. Então, eu gosto muito de trazer esse tipo de orientação que corrobora com o que você está trazendo também. Agora, me diz uma coisa: na CIA, lá do México, você conduziu uma implantação de sistema para 1.000 colaboradores durante a pandemia e colocou o ser humano no centro dessa decisão. Como que foi esse processo e o que isso custou para o projeto em termos de prazo e aumento ou diminuição de orçamento? Como é que foi essa experiência? Eu falo que esse é um dos projetos que eu tenho mais orgulho, porque realmente a gente passou por ele ali bem no início da pandemia, né? Então, pensa que, como você bem comentou, era um projeto que tem um impacto para toda a empresa. Era a implantação de um novo sistema comercial. Então, o time do corporativo precisava entender como utilizar. A gente tinha o time dos centros de distribuição, que iam também ser afetados ali, e o próprio time das lojas, que daí no dia a dia também ia ter que passar a usar um novo sistema. Então, era algo tão grande que a gente foi contratado para ir até o México. Eles tinham alugado um edifício só para colocar todos os times de consultorias que estavam atuando ali nas customizações, na gestão do projeto. Então, com 3, 4 semanas de projeto, pandemia. A gente volta para casa, ninguém entende o que está acontecendo, como que vão ser os próximos passos, a gente vendo ali o mundo acabando, né? Todo mundo muito preocupado. E daí a questão de colocar a pessoa no centro foi muito de a gente precisa entender que está todo mundo abalado, né? Todo mundo com questões psicológicas aqui muito pesadas, pessoas passando por situações muito difíceis, né? Ao longo desse período tão sombrio que a gente teve. Então a questão foi realmente essa, assim, como que a gente considerava essa perspectiva? A gente tomou a decisão de que isso ainda precisava acontecer, o projeto precisava seguir. Então, primeiro a gente teve que revisar toda a estratégia. A gente tinha muita estratégia de capacitação e de comunicação presencial. Então, até lá era o mundo antigo, né? A gente ainda não tinha essa visão do híbrido, do remoto. Então, a gente teve que revisar tudo isso. Como que a gente faz de uma maneira faseada, online, como que a gente estrutura isso com todo mundo? A gente teve que revisar tudo. E daí, acho que é uma questão muito importante, até fazendo um gancho com o que você comentou, de como a gente atua com a liderança. É entender o que cada público precisa. Então, assim, para a liderança, você tem que passar de uma forma, porque eles enxergam e se preocupam com certos temas. Para o público do time corporativo é outra coisa, para o público das lojas é outra coisa. E a gente ainda tinha uma questão de ter que lidar com o próprio time do projeto, um time muito grande, e que na fase mais crítica do projeto, a gente tinha que virar à noite, eram muitas viradas de chave, tudo tinha que acontecer de maneira muito correta, sem muita margem para erro, porque a gente não podia ficar com a operação fechada, né, sem vendas. Então, acho que o que foi a principal questão foi, até você comentou, né, de orçamento, como que a gente não infla esse orçamento para ter que lidar com um imprevisto tão grande. Eu acho que a gente também passou a considerar muito mais esse tipo de imprevisto até nos nossos planejamentos, né? E se acontecer uma outra tragédia, se acontecer algo muito imprevisto, como que a gente ainda se desdobra? Mas a questão foi realmente como que a gente consegue seguir com o projeto, considerando o online, considerando a preocupação das pessoas. Então, foi muito a revisão da estratégia dos momentos, dos rituais, para que a gente continuasse avançando de uma maneira muito, muito conectada, como que a gente estabeleceu governanças para que os times continuassem se falando, e o que a gente vinha ganhando de sinergia de todo mundo estar no mesmo prédio, como que a gente garantia que a gente tivesse rituais que simulassem isso, para que a gente conseguisse avançar. Então, foi muito entender como conseguir os mesmos resultados num cenário completamente diferente, uma dinâmica completamente diferente, para que a gente não tivesse várias extensões, a gente não tivesse que adicionar muito tempo ali, muito prazo, né, e custo para tantos contratos de consultoria. Então, no fim das contas, houve ali algum pequeno ajuste, mas realmente a gente conseguiu ainda avançar, e conforme todo mundo foi se ajustando ao novo cenário ali, o cenário da pandemia, daqueles 2 anos, a gente ainda conseguiu contar e conseguiu
tentar trazer um mínimo de conforto para as pessoas que também vinham sendo impactadas, né? Uhum, perfeito, maravilha. E fazer esse pensamento 360 é um exercício, principalmente ligado a como as pessoas vão receber a informação, porque implantar um sistema também tem tudo a ver com educação, porque a gente precisa pensar como que as pessoas estão preparadas para usar esse sistema, não é só dar o play lá, como a gente, às vezes, ali na alta gestão, a gente não pensa nessa cadência. É sempre, eu tenho esse desafio com a minha diretora de operações, porque na cadeira de CEO, para mim, os processos têm uma capacidade de execução num tempo superestimado. E ela, como ela já olha a cadência e como isso vai chegar lá na ponta, o tempo de implementação na mente dela é muito maior do que no meu. Então, é um exercício muito importante de união de visões, né? Porque sempre pode ser um pouquinho mais rápido e, ao mesmo tempo, sempre pode ser um pouquinho mais não é Estruturado, pausado, planejado. planejado por etapas, por grupos, enfim. Então tem alguns pontos, algumas provocações em relação a isso. Daria para a gente ficar o tempo todo falando só desse tema de versus operação versus estratégia, né, Felipe? Eu acho que aqui tem muito uma questão até de empatia, né? De se colocar no lugar do outro e entender o que, que o diretor de operações ele pensa, né? Ele quer rodar, ele não quer ficar parado, ele tem que fazer a empresa funcionar. Então, quando a gente tem um projeto muito grande assim, a gente até usa essa técnica, né? Essa metodologia da gestão da mudança, que você primeiro entende quais são os seus stakeholders, você entende quais são os impactos que esse projeto vai ter nessa rotina deles, e daí a partir disso, para cada público, você entende como você comunica, como você capacita, e isso pode ser usado para a vida, né? Então, se você vai falar de um projeto, vai alinhar um planejamento, o que é a preocupação, né? O que são as dores dessa pessoa? Eu preciso trazer para ela, ó, eu vou resolver a sua dor, mas não é só clicar 2 vezes ali no EXE e vai instalar um novo sistema, não é assim que funciona, né? Muda toda a rotina. Então, como que você mostra para essa pessoa que isso tem uma complexidade, mas que quanto mais a gente conseguir colocar os prazos adequados, a gente consegue ter um resultado melhor, né, no longo prazo. A gente tem sempre essa dificuldade, né? Acho que você até comentou desse papel difícil do RH, por exemplo, né, que é um conflito muito grande. Como que você defende, né, o pilar ali das pessoas, a bandeira das pessoas, mas você atende a estratégia. Então, realmente, você precisa mostrar o que eu quero fazer. Sim, eu estou considerando as pessoas, mas é para ajudar você a atingir a sua estratégia, né? Como que a gente segue junto? Como que a gente converge aqui nas nossas estratégias para que todo mundo saia contente, né? Então, acho que é realmente muito o entender de onde o outro vem, né? Acho que o RH é muito fácil de a gente ser visto como a pessoa que é o abraça-árvore, né? Que a gente só quer trazer ali a visão bonita, né? Fazer as dinâmicas, tudo. Sim. Mas é muito mais que isso, né? Assim, um RH estratégico, ele precisa se conectar com a liderança e ele precisa ser proativo, né? Ele não pode esperar o problema Uhum. acontecer para você ir lá e trazer uma solução. Então, acho que é Sim, muito sim. isso. Você conhece esses seus clientes para continuar trazendo a solução e num projeto desse já trazer, olha, a gente vai fazer assim porque é isso que as Uhum. nossas pessoas precisam para te ajudar na sua estratégia. Uhum, perfeito. E você disse que as empresas criam trilhas de conhecimento genéricas para públicos completamente diferentes. A gente, inclusive, começou falando, né, 5 países em um aqui no Brasil, fora as empresas que são multinacionais também. A personalização do aprendizado é o futuro, isso para mim também é muito claro, é uma bandeira da FEX Educação. Quem você acredita que paga essa conta? A empresa paga a conta da personalização, a liderança é responsável por pegar treinamentos genéricos e personalizar, os fornecedores deveriam ter entregas cada vez mais personalizadas. Para quem que você dirige assim essa principal responsabilidade? Eu sinto que é realmente uma responsabilidade muito compartilhada. As empresas já estão trazendo cada vez soluções
mais personalizadas também, mais avançadas, né? Mas as próprias empresas precisam entender o que ela quer, né? Acho que primeiro de tudo. E quando a gente fala de dificuldades, complexidades, hoje em dia a gente tem tantas vertentes que a gente pode considerar, né? A gente tem estilos de aprendizado diferentes. Então, tem gente que assistindo uma videoaula vai aprender melhor, tem gente que na prática vai aprender melhor, tem gente que se lê um documento vai absorver melhor o conhecimento. A gente já está com diferença agora de gerações, né? Assim, as gerações estão aprendendo de formas diferentes também. Acho que as gerações mais novas têm trabalhado muito com propósito. Então, como que nos meus treinamentos eu trago isso, o propósito do porquê que a gente está aprendendo aquilo, de como a empresa precisa desse tema, de como essa pessoa vai ganhar também aprendendo isso. Mas eu sinto que a gente também coloca uma complexidade muito grande, talvez dependendo de sistemas, de estruturas robustas, e isso, eu acho que a gente pode fazer muita coisa dentro de casa com baixo custo, né? A gente já tem acesso, se você usar as ferramentas gratuitas de inteligência artificial, você já consegue fazer tantas pesquisas que já vão agregar também para o seu time, né? Acho que saber utilizar isso já é muito importante. Se a gente tiver uma clareza de como a gente desdobra a estratégia para cada um dos seus times, em cada um na sua perspectiva, a gente consegue alinhar com os gestores que, olha, você precisa ter uma governança de que com essa periodicidade você vai falar sobre esse tema com o seu time, você vai fazer sessões de roda de conversa. Então, talvez pessoas mais sênior que já passaram por aquilo vão compartilhar conhecimento. Pessoas mais jovens que ainda não passaram, talvez vão trazer suas dúvidas, suas questões. Você pode colocar uma mentoria de pessoas que já atuaram ali naqueles temas. Você pode fazer um job rotation, de trazer pessoas de outras áreas para complementarem as visões que você tem. Então, acho que tem tanta questão que a gente pode fazer que você não depende só de um sistema, né? Porque senão a gente também se coloca nessa posição. Enquanto esse sistema não for negociado, implantado, estruturado toda aqui a trilha, a gente não consegue seguir. Consegue, né? Acho que a gente fala muito de metodologia ágil também, que é isso. Qual que é o mínimo ali que a gente pode ter para fazer rodar e todo mundo ir se desenvolvendo junto, né? Como que as pessoas viram agentes ali de desenvolvimento. Mas acho que tendo essa... Eu acredito muito. Sim, eu acredito muito nisso que você está trazendo. Inclusive, uma das soluções da Faculdade FEX Educação, que inclusive é patrocinadora desse podcast, do Podzora, nós temos uma consultoria de multiplicação de talentos para a criação da universidade corporativa. Então, a gente desenvolveu um framework que a gente reúne talentos da empresa, 2 dias imersivos, e a gente extrai o conhecimento deles para criar os cursos da universidade corporativa. Então, ao invés de trazer cursos genéricos, que nós somos muito contras, até as nossas pós-graduações, MBAs, graduações, elas têm personalização de 30% a 50% do conteúdo, porque a gente acredita muito nisso. A gente tem essa consultoria, que é uma consultoria que traz exatamente essa estrutura. Então, a gente mapeia os talentos, mapeia os cursos iniciais para aquela universidade ou os próximos cursos, porque tem empresas que já têm universidade corporativa implantada, e a gente cria os cursos a partir do know-how daqueles talentos. Por quê? Lembra do não dito, do invisível, daquele conhecimento que das 10.000 horas? Se eu pego um grupo de 15 pessoas, cada um ali tem 10.000 horas. Olha o tanto de hora acumulada em talentos que a gente tem dentro daquela sala. E com a nossa metodologia, a gente também desenvolveu uma inteligência artificial que organiza esses dados, esses currículos, e transforma isso em cursos práticos, objetivos, com estudo de caso, com podcast, para poder implantar nas universidades corporativas. Então, quero, inclusive, convidar o pessoal que está assistindo, se você quer entender como esse programa ele é possível para você, para a sua realidade, aqui na descrição desse vídeo tem um link para você fazer um diagnóstico. A gente faz uma análise da sua empresa e identifica qual o modelo de universidade corporativa mais adequado para o resultado e para o objetivo do planejamento estratégico desse ano, do próximo ano, por exemplo, e como que isso é possível, porque a gente conseguiu associar personalização, escala,
com inteligência artificial, justamente para trazer essa solução da construção para aquela realidade da empresa, que é algo que eu defendo muito. Então, vai muito ao encontro do que você está trazendo, que é, eu não tenho orçamento nenhum, então deixa eu criar soluções para eu multiplicar os talentos aqui dentro da empresa. Conseguir defender um orçamento, porque assim, eu também costumo dizer, Felipe, que quando você não tem orçamento, na verdade você tem, mas ele é invisível, porque o custo operacional de você colocar a liderança para ser o treinador principal, ao invés de extrair esse conhecimento e transformar em cursos EAD ou até mesmo híbridos, dependendo do tipo da empresa, né? Vale a pena ter uma estrutura mais híbrida, o custo é muito menor. Né? Só que para isso precisa do RH, do pessoal ali voltado para pessoas, com essa visão mais estratégica de deixa eu levantar o custo operacional de fazer sem investimento, entre aspas, e o custo de eu fazer isso mais estruturado, com foco no longo prazo, porque na hora que a gente olha para o ROI, né, dessa construção de cursos EAD para demandas que são recorrentes, se eu mapear esse ROI em 3 anos, né, nem precisa ser em 10, nem vou falar de 10, mas se a gente mapear em 3 anos, é muito melhor a gente fazer essa estrutura externa. O que você pensa sobre isso? Eu acho que é bem importante isso que você comentou do orçamento, né? Porque o que diz sobre a empresa quando você fala que, olha, eu não tenho um orçamento para desenvolver meus próprios colaboradores, né? Acho que já parte Pois daí. é. E daí, acho que tem esses papéis, né? De RH, que costuma ser o dono do pilar de desenvolvimento, das lideranças, que também querem que os seus times continuem crescendo. Então, eu acho que aí já tem uma discussão importante. Mas realmente é muito importante, muito legal que você trouxe, né, sobre as soluções, porque um ponto que eu acho que as empresas ainda pecam muito é no diagnóstico. Então, a gente precisa entender o que é necessário, o que está faltando, onde a gente precisa trabalhar. Porque as soluções, sendo caseiras ou mais estruturadas, mais robustas, né, como você comentou, elas precisam atender às nossas necessidades. Então, se você não faz um diagnóstico também muito bem estruturado, você vai acabar implantando soluções genéricas, que daí talvez elas vão equalizar em uma base com as pessoas, mas a gente está sendo cobrado de ir além, né? Então, se você está ali só trabalhando uma base muito genérica, você não vai conseguir ter esse brilho no olho de desenvolvimento que a gente espera. Né? Então, eu acho que realmente é importante a discussão. Acho que o RH também tem muito esse papel de ser estratégico no sentido de, olha, você quer chegar aqui, nesse ponto, né? Para chegar aqui, eu tenho que desenvolver meu time, os times. Eu preciso, então, dessa linha de orçamento para também conseguir atender isso, para que a gente consiga ser ainda mais robusto na forma com que a gente vai chegar lá. Então, são papéis que a gente precisa realmente se estruturar e atingir. Senão sempre fica na questão do como eu me viro, né? E isso funciona, mas é melhor do que nada. Mas se a gente Sim. pode se estruturar e conseguir ter essa discussão, o RH precisa bater ali e falar, eu quero sim, a gente precisa disso, você precisa disso para o seu time. Sim. Então é muito de como a gente vende a importância dessa estratégia também para desenvolvimento humano nas organizações. Perfeito, perfeito. Partindo agora para o nosso ritual de encerramento, trabalhando fixação de conteúdo, você é de pessoa, você sabe o quanto isso é importante. Se você pudesse resumir o nosso episódio em uma frase, um insight, algo assim, olha, se você sair daqui com esse insight, para mim já valeu a pena ter compartilhado um pouquinho da minha história. Que insight seria esse? Eu diria que ouça as pessoas, ouça o que elas estão trazendo e mostre para elas que você está ouvindo e trazendo a solução para o que elas precisam. Acho que o colaborador que ele entende que foi ouvido e que a empresa está atuando para diminuir uma dor que ele tem, para diminuir uma preocupação, para fazer ele mais confortável, para desenvolvê-lo, essa é uma pessoa que realmente vai ficar engajada e vai trazer mais resultado ainda do que você espera. Então, acho que colocar as pessoas no centro é isso. Ouvir as pessoas, né? Ouça a voz dos seus colaboradores e você vai ter realmente um resultado diferente a partir disso.
Sim. E se você pudesse deixar um pedacinho de você, eu costumo dizer assim, um livro, uma experiência, algo que marcou muito a sua vida e que você acredita que todo mundo tem que vivenciar isso, o que que seria? Bom, daí eu vou fazer um xabá também um pouquinho, vou voltar aqui para o teatro. Ah, Assistam bomba. teatro, consumam arte, consumam cultura. É muito importante que a gente saia um pouco também da nossa correria do dia a dia e que você consuma algo para você. Então, assim, o teatro, você está vendo as pessoas ali que estão fazendo cada dia praticamente uma coisa diferente para uma plateia diferente, para que você se entretenha, para que você sinta, para que você se emocione. Então, busque também um entretenimento, algo que vai fazer bem para você, né? Não é só o trabalho, a vida, e se a gente cuida da nossa pessoa, a gente também se desenvolve, a gente fica mais acolhido no nosso profissional. Então, vá ao teatro. Perfeito. Muito bom, muito bom. Tem alguma peça específica que te marcou muito, que você gosta muito, que você poderia compartilhar? Olha, eu participei de uma montagem de Romeu e Julieta, né, no começo do ano. Ah, E a gente tem muito essa imagem do Shakespeare, né? Da linguagem difícil, do texto sim, muito rebuscado, do difícil de entender, mas foi algo tão bonito, uma releitura, algo muito jovem, muito moderno. Então, acho que isso também é algo muito interessante de como a gente pode se reinventar, a gente pode trazer perspectivas novas para temas que a gente sempre olhou de uma mesma forma, e de como a gente também pode revisitar o que é o clássico, o essencial, e ainda assim tirar, sabe, insights novos, conclusões novas, relevantes para o que a gente está passando nesse momento. Então, assim, ter perfeito. participado ali também dessa montagem de Romeu e Julieta foi muito, muito legal nisso. E é um clássico, né, que inspirou tantas outras histórias que a gente consome ainda hoje. Muito bom, muito bom. Felipe, muito obrigada. Parabéns pela sua história, pela sua jornada. Obrigada pelo seu tempo. Obrigada por todas as contribuições que você trouxe. Foi um prazer receber você aqui no Podzora e espero que a gente possa contribuir com a sua carreira aí na parte de Peoples e contribuir com as empresas que você estiver atuando, viu? Poxa, legal. Muito obrigado. Obrigado pelo convite, pelo papo. Adorei, adorei participar. E é muito importante a gente falar de educação corporativa, de desenvolvimento de pessoas. Então, sempre que eu tiver um espaço para falar disso, contem comigo. Valeu pelo convite. Muito bom, obrigada a você. Pessoal, esse foi mais um Pods Hora para inspirar você a tomar a melhor decisão da sua vida e do negócio que você lidera, que é investir em educação e capacitação das pessoas. Aqui na FEX Educação, nós defendemos que o seu óbvio é o milagre de alguém e transformar isso em educação é a melhor escolha para multiplicar talentos, para aumentar performance, aumentar resultado e aumentar engajamento, que nós sabemos que é tão importante para o crescimento saudável de todas as empresas. Espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não segue o nosso canal aqui do YouTube, clica em seguir, se inscreve no canal, ativa o sininho. E se esse episódio inspirou você, te tocou, trouxe insights importantes, compartilha com seu grupo de RH, com seu grupo de líderes, que eu tenho certeza que vai fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Se você quer conhecer como a Faculdade FEX Educação pode apoiar, nós temos soluções de educação estruturada, pós-graduações, MBAs, extensões universitárias, em temas diversos na área da liderança, inteligência artificial, saúde mental, promoção à saúde e construímos universidades corporativas personalizadas, inovadoras, com inteligência artificial para multiplicar os talentos da sua empresa, porque é isso que vai fazer você ir para um próximo degrau e para um próximo estágio. Eu espero você nos próximos episódios, toda quinta-feira, às 21 horas, aqui no meu canal do YouTube e também no Spotify. Vamos agir!